Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou estudante do quarto ano de Ciências Sociais da Unicamp e atualmente eu estou na segunda metade de uma pesquisa de iniciação científica financiada pela FAPESP, que tem o nome de Cotas Raciais na Unicamp, um estudo sobre a percepção racial dos estudantes. O intuito dessa pesquisa é contribuir com a pesquisa da minha orientadora, a Adriana, que estuda a implantação das comissões de heteroidentificação nas universidades públicas. Para isso, o nosso objeto de estudo são os estudantes que optaram passar pelas cotas raciais na Unicamp a partir do ano de 2020, porque foi quando ocorreu a implantação da Comissão de Heteroidentificação da Unicamp, certo? E o nosso objetivo é entender se a passagem por essa comissão influenciou ou não na percepção racial desses estudantes, certo? Então, primeiramente, eu queria agradecer a toda a organização do Congresso por ter aceitado o nosso trabalho, por nos dar essa oportunidade de apresentar a nossa pesquisa até o momento. Agradecer à FAPESP pelo financiamento e, principalmente, à minha orientadora por todo o incentivo, o apoio e todo o conhecimento que me passou até o momento. Bom, o que será apresentado agora se refere ao momento que estamos na nossa pesquisa, em questão de uma análise sobre os tipos de ação afirmativa existente na Unicamp. Então, vai ser uma análise comparativa entre os dados dos ingressantes entre os anos de 2016 a 2018, antes da reserva de vagas, a instauração da reserva de vagas pelas cotas raciais, e no qual ainda havia apenas o Programa de Ação Afirmativa para a Inclusão Social, que é o sistema de bonificação, e de 2019 a 2021, tendo 2019 sendo o ano que passa a valer a reserva de vagas, e 2019 e 2020, quando a Unicamp utiliza também os números, a nota do Enem como forma de ingresso. Certo? É importante considerar e deixar claro que não estamos contabilizando aqui os números dos ingressantes pelo vestibular indígena, pelo Profis e pelas vagas olímpicas. Estamos considerando apenas os números do próprio vestibular da Unicamp e dos números dos ingressantes através do Enem na Unicamp, certo? E a metodologia utilizada para essa análise foi a criação de tabelas e gráficos a partir dos dados fornecidos pela própria Comissão Permanente para o Vestibular, a Conveste, que são dados já consolidados, são dados secundários nos quais tratamos de forma a possibilitar cruzamentos que nos interessam. E os cortes que utilizamos se referem ao tipo de escola cursado por esses ingressantes, se é um ensino médio público ou privado, a renda desses ingressantes e a cor, que é o que nos mais interessa a nossa pesquisa, certo? Principalmente em questão dessa subjetividade. Bom, de primeiro momento, a partir dessa comparação entre o tipo de escola e considerando anteriormente apenas o sistema de bonificação e posteriormente agora a reserva de vagas, é necessário que a gente considere também que no ano de 2016, no ano 2015, para o vestibular de 2016, há uma mudança no sistema de bonificação que faz com que esse sistema de bonificação da Unicamp seja mais efetivo, certo? Porém, anteriormente, sobre tudo que realizamos, sobre a própria implantação da reserva de vagas na Unicamp, sobre o funcionamento desse sistema de bonificação, qual que era a demanda de uma reserva de vagas, os dados mostram que anteriormente ele não era o suficiente nem mesmo para alcançar o próprio objetivo dele, que se refere à inclusão de estudantes de escola pública. Então, havia já uma distância entre os estudantes que ingressavam pela escola privada e os estudantes que ingressavam pela escola pública, muito em função do tipo de bonificação, e considerando o vestibular como um processo já excludente em si, mas um tipo de bonificação que acaba beneficiando aquele que não é beneficiário, certo? Por exemplo, desde o seu início, ele bonificava apenas os estudantes que chegavam à segunda fase do vestibular. Então, já na primeira fase, havia um corte relativamente grande sobre os estudantes de escola pública, em função da defasagem desse ensino. Então, a partir disso, a gente pode considerar uma existência de uma desigualdade de oportunidades, certo? Assim como autores que estudamos falam. Mas a partir do momento que ocorre essa reserva de vagas na Unicamp, a gente precisa considerar também o funcionamento dessa reserva de vagas. A reserva de vagas raciais na Unicamp, ela é diferente, por exemplo, das universidades federais.
que ocorrem como um requisito, que possuem como um requisito a questão socioeconômica desses estudantes. Na Unicamp, não necessariamente eu preciso ser um estudante de renda baixa para poder concorrer à reserva de vagas dos estudantes autodeclarados pretos ou pardos, certo? Isso vai fazer com que, a partir do ano de 2019, pela reserva de vagas em si, a gente não consiga observar um aumento de estudantes de escola pública, certo? E isso mostra a diferença quando observamos somente pelo vestibular. Quando observamos somente pelo vestibular, a diferença entre estudantes de escola privada para escola pública aumenta de 55, 59 e volta a cair no ano de 2021. Quando observamos com o Enem, essa diferença nos anos 2019 e 2020, ela se mantém menor, muito em função do caráter nacional que o Enem traz a esses estudantes, certo? E isso vale inclusive para a renda. Não sendo, então, a questão socioeconômica um pré-requisito para a autodeclaração, não necessariamente os estudantes que vão entrar, inclusive os autodeclarados pretos e pardos, não necessariamente eles vão ser estudantes de renda baixa, certo? E isso vai fazer um impacto, não necessariamente, consequentemente, a Unicamp não vai acabar incluindo socialmente, de forma efetiva, estudantes que possuem a renda inferior, apesar de que é possível observar um leve aumento dos estudantes que possuem um salário entre 1 e 3, uma renda de salário mínimo, e uma leve queda dos estudantes que possuem entre 3 e 7 salários mínimos como renda. Porém, a questão que mais nos interessa é a questão da cor, porque os estudos que fizemos sobre o funcionamento da política de ação afirmativa na Unicamp mostram que o sistema de bonificação ele nunca foi suficiente para a inclusão de estudantes autodeclarados pretos e pardos. E isso é possível ver entre os anos de 2016 a 2018, com uma média de 22% dos estudantes autodeclarados pretos ou pardos. A partir do momento que ocorre a reserva de vagas, no qual você garante que, independente, de certa forma, independente do desempenho desses estudantes, você vai ter uma quantidade garantida de estudantes que vão ingressar e vão concorrer entre si, essa porcentagem de estudantes autodeclarados pretos ou pardos sai de 24% para 36%. Certo? Isso mostra a efetividade da reserva de vagas e mostra a ineficácia da simples bonificação na inclusão desses estudantes autodeclarados pretos ou pardos e que historicamente são excluídos do acesso ao ensino superior, certo? E quando entramos na questão da subjetividade, que é um ponto que nos interessa também a nossa pesquisa, quando o Kabengele Munanga fala sobre a questão racial no Brasil ser uma questão confusa e ser uma questão tendenciosa ao embranquecimento, no qual podemos considerar que o embranquecimento racial no Brasil ele causa um privilégio aos indivíduos na sociedade, isso vale inclusive para o acesso ao ensino superior, quando observamos que a maioria dos estudantes são sempre os brancos, autodeclarados brancos, mas quando observamos, inclusive, quando comparamos entre os estudantes autodeclarados pretos e os estudantes autodeclarados pardos, porque a maioria desses estudantes são sempre os estudantes autodeclarados pardos, de tonalidade da pele mais clara. E isso ocorre, inclusive, com a reserva de vagas. Há um salto entre os estudantes autodeclarados pardos e esse salto não ocorre para os estudantes autodeclarados pretos. E esse é o intuito da nossa pesquisa, entender o que levou essa distância nessa percepção racial dos estudantes, o que leva, e a partir do ano de 2020, entender se a passagem pela comissão de heteroidentificação leva também a essa mudança nessa percepção racial dos estudantes, se leva a algum tipo de mudança, certo? Mas é isso que eu gostaria de apresentar, do que fizemos até o momento, e eu me disponho a qualquer tipo de dúvida, a qualquer tipo de ideia que possamos trocar.